Existe algo acontecendo além do que a gente consegue ver? Em Daniel 10, nós descobrimos que por trás da história humana há um conflito espiritual real. No estudo de hoje, nós vamos analisar como esse cenário invisível se conecta com os eventos finais. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos a nossa revista Esperança Eventos Finais. Quero te mostrar. Você já pediu sua revista? Ainda não? Então, você pode pedir a sua revista Esperança, Eventos Finais, e entender os últimos acontecimentos. Essa semana passada também, né? A gente tem estudado os eventos finais a partir de um olhar do livro de Daniel. Analisamos o capítulo 2, capítulo 7, 8, 9, e vamos ao longo da semana, hoje 10, depois 11 e 12, concluir o livro, né? A gente não tem explorado tanto datas, a explicação profética, mas você ter esse olhar sobre o fim apresentado no livro. Ainda que a gente passou rapidamente algumas datas, você tem à disposição também a nossa revista sobre o livro de Daniel e também programas que a gente fez uma série já sobre o livro de Daniel aqui, tá? Mas você pode pedir agora a revista Esperança, Eventos Finais. Esse olhar do fim dos grandes poderes ligados aos últimos acontecimentos. Você pode, está aparecendo aí, ó, o WhatsApp do programa, tá? Para você pedir, melhor, da Escola Bíblica, né? Para você pedir. É o 1298244 4449. 1298244 4449. Só escrever, eu quero a revista. Você vai receber um link, depois de você receber esse link, você preenche o cadastro. O link é o nosso site, o novotempo.com/escola bíblica. Se você tiver dificuldade, então você liga para a gente, tá? Você pode até mandar, né, no mesmo WhatsApp, gostaria que me ligasse. Mas senão você pode ligar direto, tá aqui, ó. A equipe já vai estar pronta para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 até 10h30 da noite, tá? A nossa equipe estará pronta, aí você preenche e recebe na sua casa a revista Eventos Finais. Nosso objetivo é te oportunizar, né, um material que vai colaborar para a sua compreensão desse tema, diante do cenário que a gente está vivendo. E ontem eu falei um pouco sobre isso, né? O livro de Daniel, tanto a partir do capítulo 2, depois no capítulo 7, no capítulo 8, a gente percebe, e depois no capítulo 9, como nós vimos ontem, que existem poderes, né? Esses poderes são representados. Por trás desses poderes existem lutas políticas, mas existem lutas espirituais. Nós vamos perceber isso hoje. E a gente olha para o cenário mundial e a gente fica, às vezes, com medo, né? Quando impérios, quando governantes se apresentam como salvadores. Mas a gente percebe, estudando a profecia, que não será nenhuma aliança imperial que vai solucionar os problemas do mundo. E a gente percebe que por trás dessas guerras existem problemas espirituais também. Existe interesse econômico? Existe. Existe interesse político? Existe.
mas existe uma luta espiritual. Mas o Senhor está no controle. O Senhor não deseja, mas Ele está no controle. Nada está fora do controle de Deus. E eu gosto de estudar profecia. E quando aparece um novo acontecimento, eu vou com muita tranquilidade ao texto bíblico. Não fico assim, sabe, especulando ou sugerindo de forma sensacionalista. Não. Porque quando eu vou para o texto bíblico me responde. E o texto apresenta de forma clara. Nenhum poder humano vai solucionar, nenhuma aliança imperial vai solucionar, nem religiosa, nem nada. E Deus é que vai solucionar os problemas do mundo, tá? É isso que a gente quer que você entenda ao estudar a Bíblia. Vamos orar e aí vamos para a leitura. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê entendimento, compreensão, que a gente se renda, a gente não tem explicações para tudo, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, nos faça agora chegar o mais perto possível daquilo que o Senhor tentou, daquilo que o Senhor revelou para o autor bíblico. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Ontem nós terminamos o capítulo 9, entendendo um pouquinho esse cenário, né, dentro da oração, do clamor de Daniel. Os 70 anos estavam se completando, o povo deveria voltar para sua terra, restauração de Jerusalém. E ele clama, reconhece, Senhor, por favor, porque ele está angustiado pela profecia do capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs. E diante disso, só tomar uma aguinha aqui, o anjo aparece, Gabriel. Gabriel aparece e apresenta para ele a profecia das 70 semanas, os 490 anos, mostrando o Senhor. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque é a promessa da vinda do Senhor 500 anos antes disso acontecer. E isso vai se cumprir. O seu batismo, né, no ano 27, depois a sua morte no ano 31 e depois a rejeição no ano 34 definitiva no apedrejamento de Estevão. E o Senhor está mostrando para Daniel assim, Daniel, eu sou misericordioso, eu dou oportunidade. E a maior apresentação de misericórdia, de redenção, se dá com a vinda do Senhor Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição e hoje com a sua intercessão no santuário celestial. Então, Daniel, acredite, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no comando. E agora a gente chega no capítulo 10. E eu quero ler com você, né, o verso 1. No terceiro ano de Ciro, a gente tem 2 anos depois aqui, do que acontece no capítulo 9, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Então, a palavra é verdadeira e por trás desse cenário, aqui talvez seja a chave para a gente entender, existe um grande conflito, uma guerra. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até passarem as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o rosto parecia como relâmpago, os olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras eram como o barulho de uma multidão. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Daniel, o que está acontecendo aqui no capítulo 10, a gente encontra
no primeiro capítulo do Apocalipse. Ele está tendo uma visão do Cristo. Isso aqui é bem interessante para a gente comparar. Ele está tendo uma visão do Cristo, que é o Cristo poderoso. Aquele que foi entronizado. E eu leio com você alguns versos. Voltei-me para ver quem falava comigo. Estou lendo o verso 12 de Apocalipse 1. E voltado vi 7 candeeiros do ouro no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A cabeça, os cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. A visão que João tem. Tinha na mão 7 estrelas e na boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. Quando eu vi, caía aos pés como morto. Interessante que o que Daniel vê é o que João vê. Daniel vê o Cristo poderoso, o Cristo que tem o comando de todas as coisas, o Cristo que vai se apresentar para João ali, vai dizer: eu sou o princípio e o fim. João, fique em paz, eu estou no comando, eu estou no controle de todas as coisas. É o que Daniel está vendo aqui. Lembra que Daniel, ele está idoso, né? Por volta dos seus 90 anos, ele acompanhou o império da Babilônia, o poder da Babilônia invadindo Jerusalém, foi levado cativo, ele permanece fiel, ele é perseguido, foi perseguido com seus amigos. Agora ele faz parte do Império Medo-Persa, ele tem as visões, sabe? Ele começa a envelhecer e ver e receber visões de coisas que ainda iriam acontecer. A gente vai entender isso na quinta-feira, quando a gente estudar o capítulo 12, sabe? Que ele vai olhar para o futuro e diante de todo esse cenário, aparece o Cristo para ele dizendo assim: Daniel, eu estou no controle. E o Cristo poderoso aparece para ele. Ele que havia visto que os santos iriam sofrer perseguição, que as verdades da palavra seriam postas por terra. Eu quero te resgatar, assim, porque para mim parece muito, né? Parece simples falar sobre isso. E aí eu não quero que isso que não seja compreensivo para você. Porque ele viu isso no capítulo 7. Ele viu isso no capítulo 8, né? Nos relatos. E diante de todo esse cenário, o Senhor aparece e diz para ele assim: Daniel, confia, porque eu controlo todas as coisas. Vamos continuar aqui. Ó. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você, Daniel. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas da mão. E ele vai dizer, né? Fique em pé, eu fui enviado. Enquanto ele falava, diz o verso, só voltando aqui, enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa das suas palavras que eu vim. Daniel, o Senhor entende você é muito amado, as suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Não há aqui, queridos, literalidade. O que há aqui, o que ele está mostrando, e Miguel aparece, quando Miguel aparece, é Jesus Cristo aparecendo diante de uma batalha. Então, o cenário descrito aqui é um cenário de uma guerra que está acontecendo, porque existe interesse das nações, existe interesse dos governantes, mas o Senhor tinha
uma profecia para ser apresentada, uma profecia para ser cumprida, e o Senhor está por trás dizendo assim: Daniel, existem lutas entre as nações, existe uma guerra entre as nações, existem interesses humanos, mas também existem interesses do inimigo por trás, o inimigo de Deus. Então quero dizer para você que olhar para o cenário mundial é entender que existem interesses pessoais, econômicos, políticos, mas olhar para o cenário mundial também é entender que existem objetivos do mal para destruir. E a palavra é muito clara, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele fará de tudo para levar as pessoas à destruição. Se possível, ele enganaria até aqueles que foram escolhidos, porque ele usaria estratégias, usaria a própria palavra para iludir, usaria a própria palavra para nos dar visões equivocadas do Evangelho. E eu falei já aqui em alguns momentos, quando a gente se partidariza com determinados governos, determinadas nações, quando a gente olha e a gente esquece do plano maior que Deus tem, que é salvar a humanidade. O inimigo sabe que ele quer levar à destruição, ele sabe que o pouco tempo resta para ele, então ele quer levar à destruição. E aí eu olho e eu digo, nós temos a missão de revelar Jesus. E aí o inimigo usa muitas vezes a própria religião para se tornar obstáculo na pregação do Evangelho. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Quando eu começo a focar para essa terra e achar que governantes, que líderes, que nações foram escolhidas por Deus e recebem privilégios. Pessoas recebendo privilégio. O maior privilégio que o indivíduo pode receber é compartilhar o amor de Jesus e não a destruição. E Daniel está recebendo a visão, né? O anjo está dizendo para ele assim: Daniel, é o seguinte, fica tranquilo, Daniel. Há uma guerra espiritual por trás. E o propósito do inimigo é destruir. Só que nesta guerra, o Senhor está ali, atuando para mostrar o que é a verdade. Por isso eu tenho que me apegar à palavra, entender o que a Bíblia diz e não ter uma visão equivocada, porque a palavra seria usada para a gente ter uma visão errada. E às vezes a gente faz esse discurso. O príncipe da Pérsia me resistiu, porém Miguel, e um dos príncipes mais importantes, veio para me ajudar, para que a promessa se cumprisse. Agora eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda mais distantes, Daniel. Enquanto ele me dizia essas palavras, eu dirigi o olhar para o chão e eu fiquei mudo. Daniel, eu estou cuidando do meu povo, e isso é muito mais lá na frente. Então o ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e eu passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor. Eu fiquei sem força alguma. Como pode esse seu servo falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força. E quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Ele tem um recado para mim, eu não tenho mais forças. E ele me disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, eu fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Estou falando para você, querido, que talvez esteja sem forças, talvez esteja fatigado pela vida, pelo cenário, pelas derrotas, pelas frustrações, não sei.
Da mesma forma, o Senhor aparece para você, como apareceu para Daniel, para dizer assim: eu vou dar forças para você, ainda que você esteja fatigado e esgotado. Eu vou dar forças, porque você é muito amado. Diante do cenário, queridos, mundial, não desista, não desacredite. O Senhor aparece com a mensagem da palavra dizendo assim: por trás de toda essa luta, dessas guerras, de tudo que está acontecendo, eu estou atuando. Não quero que haja destruição, que haja perda, que haja sofrimento, que haja morte. Não quero. Não estou escolhendo ninguém para fazer isso. Não. Mas eu quero dizer para você, o Senhor nos fala que eu pego todas essas peças mal usadas e vou encaixando num quebra-cabeça perfeito para que logo, logo eu retorne. Essa é a palavra do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. E o Senhor reforçou a Daniel dizendo isso. E ele disse: você sabe porque eu vim? Agora eu voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Essa é uma luta divina que aconteceu com o príncipe da Pérsia, aconteceria com os gregos, aconteceria com Roma, com os grandes impérios, que o Senhor agiria depois com os poderes religiosos que se tornam poderes políticos, que aconteceria hoje. Nós não temos mais um grande império que domine o mundo, mas nós temos tentativas de impérios que querem dominar o mundo, mas nenhum deles dominará. Nenhum dominará, Daniel, porque ninguém pode ser contra a profecia bíblica. Se ela está revelada, e ela foi revelada na grande profecia de Daniel 2, de que o único reino a ser instituído é o reino do Senhor, ela vai se cumprir. É isso que o Senhor está dizendo. E eu quero dizer isso para você agora. Querido, eu não sei no que você acredita, mas se você acha que são soluções humanas, que são impérios humanos, como eu mencionei ontem, alianças humanas que vão salvar o mundo, isso é um equívoco. Não, isso não é bíblico. Não é. A profecia é muito clara. É o reino que o Senhor vai instituir. E o Senhor está dizendo aqui: Daniel, lutei com o príncipe da Pérsia. Será assim na Grécia. Será assim em todos os momentos. Para dizer: eu estou no controle. Queridos, Daniel ora por 3 semanas. Quando a resposta chega, ela revela algo surpreendente. Houve uma resistência espiritual, porque existe uma batalha espiritual. Como eu mencionei, não é só política. A resposta já havia sido enviada, mas ela foi resistida. Isso aponta para uma realidade espiritual atuando na história. Daniel sabia do que deveria acontecer, mas não sabia o que estava por trás das cortinas. E o Senhor revelou. Da mesma forma, queridos, os eventos finais não vão envolver apenas crises que a gente vê, mas também um conflito espiritual intensificado, aquilo que a gente não vê, interesses que a gente não vê, eles estão sendo revelados, eles estão sendo apresentados, e o Senhor está dizendo para Daniel: você não pode ver, mas existe uma guerra. Mas eu quero dizer, Daniel, que você não está abandonado, que as pessoas não estão abandonadas. Nem tudo o que acontece pode ser visto. Deus está agindo mesmo quando nós não percebemos. E isso é sobre a vida da gente. E eu começo pela vida. Pela vida. Em algum momento você já achou que Deus havia abandonado você? Que Deus havia esquecido você? Que Ele não estava agindo?
Eu quero te dizer que nós podemos ter essa impressão, mas eu pego esta profecia, esse momento profético, e eu aplico primeiro para a minha vida. Eu quero dizer para você que, mesmo que eu tenha a impressão que Deus não se interessa, ou que Deus esqueceu, Deus está agindo. Tudo Ele deseja que aconteça? Não. Mas Ele está pegando as ações de todos os envolvidos no meu cenário pessoal e Ele vai trabalhando. À medida que eu confie, me renda e diga, Senhor, guia a minha vida. Porque quando o Senhor se apresentou para Daniel, se mostrando, né, ou mostrando o Cristo entronizado, poderoso, Ele está dizendo assim, eu tenho força, eu tenho poder. Agora eu quero aplicar isso para a nossa vida, para o mundo. Eu posso achar que as coisas estão fora de controle, posso achar que Deus não está agindo, posso achar diante de ações de governo, sabe? Posso achar, isso não é justo, isso não é justo. E eu entendo, não é justo. Algumas coisas não são justas, porque enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado, não haverá justiça. E por isso a gente pode clamar como Abacuque, a gente pode clamar como os salvos em Apocalipse 6. Até quando, Senhor? Até quando? A gente pode clamar, mas uma coisa a gente sabe, que Ele está agindo, e Ele vai agir definitivamente, e Ele vai agir com justiça no fim. E isso é para trazer para mim e trazer para você certeza, confiança e paz. As coisas não estão justas? Não estão. Mas Deus está agindo e logo isso vai acabar. Eu quero fazer um apelo para você. Você quer confiar, quer colocar sua vida diante do Senhor, sua vida pessoal, e olhar para todo o cenário do mundo e dizer, Senhor, eu confio que o Senhor está no comando. Só me dá lucidez para eu não tomar atitudes equivocadas, não falar o que não deve, sabe? Olhar para o Senhor estar agindo, para eu entender a profecia. É só isso que eu desejo, querido. Eu desejo entender a profecia para não atrapalhar, não ser usado pelo mal para dificultar a pregação do Evangelho. Revelar o amor de Jesus para todo mundo, todas as pessoas. Tá bom? Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, por favor. Os cenários pessoais e sociais são desafiadores. Mas obrigado, porque nesse tema que estudamos hoje nós percebemos que o Senhor está no comando, nós podemos confiar que o Senhor está agindo, mesmo que a gente não veja. Obrigado por essa promessa, essa certeza. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma alegria muito grande, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, todos os dias. E a gente se vê amanhã, aqui, às 7h30 da noite, mais um programa Escola Bíblica. Amanhã, Daniel capítulo 11.